Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 25 de março do ano 2014. Peço a todos que vêm me honrando, continuem, que tão logo juntos estaremos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Sim, porque antes só os grandes profetas é que podiam ter certeza de que estavam no caminho certo, como hoje meu filho Pedro II. Desde o momento em que te chamei, não tiveste mais dúvida. Por isso hoje és considerado um dos maiores profetas, por seres o último. Então contigo estou, sem me separar de ti, junto com a tua família, para servir de exemplo, como eu fiz com José e minha Santa Mãe, que foi neste dia que meu Santo Espírito pairou sobre Maria e ela veio a dar à luz. São Lucas capítulo 1, versículo 35. Foi assim que tudo pôde se realizar, para que o Filho do Homem pudesse ressuscitar muitos que já estavam debaixo da terra, para que o homem viesse a crer. Como agora virei novamente, para levantar todos aqueles que por mim deram suas vidas, mas que nenhum está morto, porque eu sou a vida. Foi preciso que tudo viesse a acontecer primeiro para completar o fim dos tempos, onde semeei a boa semente, e ela se multiplicou e a terra se encheu. Mas para me atrapalhar, o diabo se meteu no meio e veio a jogar o seu veneno. Começou a tomar conta e sufocar as que plantei. São Mateus capítulo 13, versículo 24 a 25. Mas só dei um tempo para que ele fizesse, só para cumprir as Escrituras, porque senão as palavras não seriam verdadeiras, que foi dito que o Filho do Homem, quando viesse ao mundo, iria sofrer muito, até a morte, por amor a nós, que somos filhos da luz. São Lucas capítulo 18, versículo 32 a 33. Agora, meus filhos, chegou a vez de vocês não sofrerem mais por amor a mim. Mas foi preciso que viesse cumprir o tempo que eu dei, onde eu disse: primeiro o Filho de Deus tem que ser rejeitado novamente. Só que desta vez, os homens não terão mais força, como foi a primeira vez, que me levaram para morrer na cruz. No Novo Testamento, meus apóstolos escreveram tudo isto, quando a eles eu falei que primeiro o Filho de Deus seria rejeitado novamente, quando viesse a apostasia dentro da igreja. E hoje pode-se ver que eu já não estou mais no centro. Por isso peço que todos que vêm me honrando, continuem, que tão logo juntos estaremos. Jesus de Nazaré e Pedro II. Mensagem, dia 25 de março do ano 2014. Jesus aqui diz: peço a todos que vêm me honrando, continuem, que tão logo juntos estaremos. Só continuar honrando Ele, né? Tudo aquilo que Ele deixou por escrito, tudo que Ele já deixou aqui nessa terra, dita pelos profetas, pelos discípulos, por nossa Mãe Santíssima, quando aqui ficou, bastava só nós seguirmos. Mas o homem dá ouvido ao inimigo de Deus e às vezes, a maioria das vezes, né, faz as coisas erradas. Jesus é tão simples no seu linguajar para conosco, que tudo se tornaria bem fácil de viver e levar a vida em frente. Mas se torna difícil porque o homem que é assim. Em um outro trechinho da mensagem do dia 25 de 13 de 2007, ele fala assim: pois a vós eu digo, meus filhos, não durmam mais do que é o necessário. Fiquem em oração e bem comportados. Respeitem as leis de Deus e não deixem de participar da Santa Missa, mas onde Jesus é o centro da igreja. Fora disso, se não tiver o sacrário no centro, Jesus não estará. Tomem cautela. Respeitem ao menos o que nós falamos.
Se estas mensagens acharem que não têm valor, então vocês não querem saber do fim. Isto se chama falta de fé. Assim foi com Tomé, que precisou ver Jesus com as chagas nas mãos e nos pés, para depois acreditar. Não sejam incrédulos, e sim creiam, mesmo sem verem. Um trechinho só da mensagem, e com tanta profundidade nas palavras, né? Creiam apenas no que nós falamos. Imagine, Jesus aqui pedindo, aqui é Maria Imaculada, creiam apenas no que nós falamos. Respeitem ao menos o que nós falamos. Então são 4.708 mensagens, fora a Bíblia inteira, né, o livro sagrado, que é a Bíblia inteirinha, todas as palavras que lá estão. Nossa Senhora pede, respeitem ao menos o que nós falamos. E o ser humano não respeita. Se respeitasse, não faria as coisas erradas. Jesus diz em tantas mensagens, né? Me respeitem, por favor, façam o que estou pedindo. Já imaginaram Jesus pedindo por favor, né? Para nós pecadores? Quanta humildade, né? Mas o homem não quer dar valor. Uma vez falando com um familiar meu, um primo, e ele disse, assim que a gente veio para cá, para Taquaras, e ele tem faculdade e tinha um emprego muito bom e estava muito bem na vida, e ele disse, ô Zeca, mas o que vocês pensam da vida? Largar Joinville, uma cidade grande, que vocês teriam condições de crescer lá dentro, e vir para um lugar igual Taquaras, pequenininho desse jeito. Vocês estão regredindo. Daí eu disse para ele, mas eu só quero ser obediente, né, que Jesus pediu para a gente vir. Mesmo sabendo que eles não acreditam nisso, né, mas a gente tem que falar. Daí, quando eu falei assim, ele já franziu o nariz, né, como quem disse, ora, que inocência, né. Se a gente pede, a Jesus pede, a gente obedece. Então, nosso futuro é Deus que sabe. Tu não sabe o teu dia de amanhã, eu não sei o meu, mas nós devemos obedecer. Quando ele chamou o pai em 72, o pai obedeceu, e o pai não foi para trás, o pai só foi para frente. Então eu quero seguir igual. Aí ele disse, que filosofia de vida, assim, ironizando, né? Olha, passou o tempo, nós, graças a Deus, essa filosofia de vida nossa, eu tenho uma casa boa para morar, eu tenho um carro bom para passear, eu tenho a minha família junto a mim, que me obedece, me acompanha, eu tenho a minha família no geral, né, que são meus pais, meus irmãos, nós todos unidos, e a dele é bem diferente. Ele está cada vez mais para trás, não tem mais casa própria, não tem mais carro, mora com os pais, está perdendo tudo. Então, se a gente fosse vingativo, né, ele ia dizer, que filosofia de vida tua, né? E assim, não tem tempo para Deus, que é o mais importante de tudo nessa nossa vida. As pessoas batalham na vida e esquecem de Deus. Né? Igual aquela passagem bíblica, daquele que conseguiu tudo, né? Agora eu posso sentar e descansar, e aí agora Jesus vem te buscar, e daí o que vai ser da tua vida, né? Então nós devemos trabalhar sim, devemos ser cavador na nossa vida, devemos sim, mas sempre tirar um tempo para Deus. Ele deve ser o autor de tudo em nossa vida. Quando as pessoas esquecem dele, em uma outra mensagem que ele fala, quando as pessoas esquecem de mim, eu também esqueço por um tempo, e aí o inimigo se apossa. O inimigo se aproveita desse tempo que Jesus deixa por nossa vontade, né? Porque Deus é tão misericordioso que Ele não exige nada de nós. Ele pede, mas Ele deixa o livre-arbítrio para cada um. Se querem me seguir, sigam-me. Abraço, recebo vocês de braços abertos. Mas a humanidade não quer. Quer o que? Os prazeres do mundo. Um dia igual ao de hoje, né? Um dia santo. Olha o que tem de pessoas dentro do santuário, rezando, agradecendo a Deus pela vida que nós temos. E ele fala aqui, né? Nossa Senhora fala nessa mensagem. Não, é Jesus falando. Venham à missa, não deixem de participar da Santa Missa, mas aquela que o sacrário está no centro. E as pessoas hoje, por conveniência, ou sei lá o que é, participam lá fora, onde Jesus já não está mais no centro. Estão participando de uma farsa. E aí vão com carinho, vão com todo respeito, mas aonde ele não está mais, ele diz. Nossa Senhora nessa mensagem aqui está falando, respeitem ao menos o que nós falamos. Jesus não está mais lá nessa igreja, se não está o sacrário no centro.
se não existe mais respeito, se o padre não celebra mais a Santa Missa com respeito. Então, para que ser insistente? Para que ser teimoso? Continuam, a cada vez que tem esses atos, ofendendo e machucando Jesus. Porque ele diz, cada atitude vossa, se não for correta, estão me machucando. Estão dando ouvido ao meu inimigo. E o ser humano quer viver dessa forma. Então, para seguir a Deus, gente, é dentro de uma simplicidade total. Ter bens, angariar bens para a sua família, conquistar bens materiais, tudo isso é louvável. Mas deixar Deus de lado, por causa dos bens materiais, por causa das coisas do mundo, daí não. Daí perde-se toda a graça, né? A pessoa dessa que deixa Deus de lado para vencer no mundo é por pouco tempo, e Deus é a eternidade. Só que o ser humano não acordou para isso ainda, não enxergou esse lado. Quer saber de viver esses momentos, como o profeta falou ontem aqui, né? Vocês observaram. 2 irmãos dele, que estavam lá, presenciaram coisas erradas dentro da igreja, e o pai disse, eu me admiro vocês, está lá junto. E eles disseram, eu estou cuidando de mim, e os outros que se virem. Estou cuidando de mim como? Participando de coisas erradas. Não está cuidando, né? Quando Jesus pediu para que a gente se afastasse das coisas ruins, das coisas do mundo, é porque quando ele voltar, se estiver lá, não interessa se é um escolhido dele, se é um enviado dele, mas se está no caminho errado, vai para o caminho errado. Se ele chamou, é para mostrar a verdade, é para lutar a favor dele, mostrar o que é verdade dele, não do inimigo. Então, às vezes a gente precisa ser um pouco mais duro, um pouco mais enérgico, às vezes a gente é taxado de soberbo, de orgulhoso, de intransigente, mas procurar fazer sempre o correto para agradar a Deus. Todos, vocês podem observar, todos que agradaram a Deus foram tratados dessa forma, de intransigentes, de incoerentes, de soberbos, né? Só a gente é que tem razão, só a gente é que tem que falar a verdade, mas não, é que a verdade está aqui, nós temos que seguir. Mais uma vez, Nossa Senhora diz, respeitem ao menos o que nós falamos. Se as mensagens acharem que não tem valor, se estas mensagens acharem que não tem valor, então vocês não querem saber do fim. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia, vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês que estão aqui lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos por Jesus, Maria e José. Bom dia.